O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil, é complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. É, exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei da termodinâmica. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso Isso é uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá vendo exatamente. Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí. Olha aí, ó. Olha que Você coisa. impediu o curso natural do tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né, tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada, e de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. É. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro e aquilo lá vai... Perfeito, porque na verdade o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo ele está em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Certo? Minkowski. Então Famosas coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então ele trouxe um significado físico para o tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem para o tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço que agora é quadridimensional e não é mais tridimensional, né? Então, esse é um ponto. Agora, muito mais interessante do que isso é o que o Sérgio falou da entropia. Que, na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então, isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser Tem como ele fazer... novo? Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é o sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou, esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo, o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, Sim, né? Claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. Tem uma história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, existe isso de alguma coisa, alguma partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas teóricas. Isso que eu não entendo. Como chegam nisso se ninguém comprovou? Em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa.
A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa? E isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda Nada observado. Nada dele. Durante Cara, isso que eu não décadas... entendo. Então, Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E as contas até não legal, certo. até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa Eureka. caiu uma Nossa, maçã, não. caiu alguma Há coisa. toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre Interestelar, que está totalmente relacionado. Aí, então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... São, né? São Até equações hoje... extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só Mas nesse computacional. caso ele estava tentando Mas não, entender alguma coisa. o Einstein não chegou em nada de buraco negro. Não chegou. Foi Karl Schwarzschild. Ah, não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí, o Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que a gente chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele famosos experimentos mentais dele. Sim. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações. E isso é a teoria. Então a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então são as soluções das equações de Perfeito, Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram uma isso. Porrada. Mas podiam também Karl Schwarzschild- chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não. Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... o Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui, é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a precisão de Mercúrio, ela funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Pulsares distantes ela funciona. Então ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, Bateu. ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das... perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Ela tudo sempre pode ser tem que derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Ah, é? Isso é importante colocar. Eu falo, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia. A minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu tô errado. Ninguém pode provar. Tudo bem. Exatamente. Como que eu vou provar que você tá errado? Nem que tô certo. Acabou. Também. Então acabou. Então Entendi. não tem.